Um pai solteiro estava em um encontro às cegas que ele nunca desejou. Do outro lado da sala, uma mulher ela sorri para ele e todo o seu mundo desmorona porque a mulher ali parada não deveria existir. Ela tem o rosto da sua falecida esposa, os mesmos cabelos escuros, os mesmos olhos gentis, a mesma covinha no rosto. Sua bochecha esquerda. Mas sua esposa se foi há 3 anos, enterrada, lamentada, perdida. Para sempre. Então, quem é essa mulher? E por que olhar para ela dá a sensação de estar se afogando? E respirando ao mesmo tempo. Antes de continuarmos, por favor, diga-nos onde no de que parte do mundo você está nos acompanhando. Adoramos ver o alcance das nossas histórias. O restaurante estava mais animado do que o esperado para uma sexta-feira à noite no Byler Day. Um jazz suave tocava através de canais invisíveis. Alto-falantes, e o brilho quente das lâmpadas Edison banhavam tudo em uma luz âmbar. Ele sentada numa mesa de canto, tamborilando os dedos na toalha de mesa branca, já se arrependia daquilo. Um encontro às cegas aos 34 anos. Anos de idade. Ele não tinha saído em um encontro desde os 25 anos. O garçom veio até a mesa pela 3ª vez. Ainda está esperando alguém, senhor? Sim, devem chegar a qualquer minuto. Byler checou o celular. Não. Mensagens de Boston. Seu melhor amigo vinha insistindo nessa situação há semanas, desgastando-o com esse tipo de persistência que só uma década de amizade poderia proporcionar. Só um encontro, cara. É tudo o que eu peço. Dela meu nome é Olivia. Ela é professora do jardim de infância e já passou por muita coisa. A namorada do meu primo trabalha com ela e ela diz que é muito doce. Acho que vocês duas podem se entender. Byler não tinha perguntado o que significava coisas. Ele não se importava. Ele já havia decidido que seria exatamente uma hora de conversa educada, seguida de um gesto elegante. Saída e uma empresa lhe disse isso para Boston. Ele estendeu a mão para pegar seu copo d'água assim que a porta da frente se abriu. Uma mulher entrou, examinando o restaurante com aquele tipo de incerteza nervosa que ele reconhecia imediatamente. Cabelos escuros presos em um rabo de cavalo. Usava um vestido bege simples e carregava uma pequena bolsa. A mulher se agarrou firmemente ao seu lado. A anfitriã se aproximou e a mulher assentiu com a cabeça. Deu aquele sorriso hesitante. As pessoas usam quando estão ansiosas. Foi então que ela se virou para a mesa dele. O copo d'água escorregou da mesa de Byler. Dedos. Bateu com força na mesa. Água espirrando sobre a toalha branca, cubos de gelo se espalhando. Suas mãos começaram tremendo. Sua visão ficou turva. Os sons do restaurante, o jazz, as conversas, o tilintar dos talheres, tudo se dissipou num zumbido agudo em seus ouvidos. Era Elise. Elise. Estava caminhando em sua direção. Sua esposa, sua falecida esposa, atravessando este lugar. Restaurante, de vestido bege, com um olhar confuso e preocupado, e tão incrivelmente, tão dolorosamente viva. Connor, a voz da mulher cortou o toque do celular. Ela estava de pé junto à mesa, com a testa franzida de preocupação. Você está bem? Certo. Aquela voz. Byler agarrou a borda da mesa, com os nós dos dedos brancos. Ele não conseguia respirar, não conseguia pensar. Cada parte racional do seu cérebro gritava que aquilo era impossível. Elise ela tinha ido embora. Ele a vira morrer. Ele a enterrara, mas seus olhos não paravam de ver o rosto dela. A mulher, Olivia, sua com o cérebro funcionando inutilmente, estendeu a mão como se fosse tocar seu braço. Você parece estou muito pálida. Devo chamar alguém. Desculpe. As palavras saíram engasgadas. Byler levantou-se tão rápido que sua cadeira arrastou ruidosamente no chão. Outros clientes se viraram para olhar. Sinto muito. Não posso. Eu tenho que ir. Ele tirou a carteira com as mãos trêmulas, jogou $220 na mesa, muito dinheiro para um copo de água, mas ele não podia pensar nisso agora e caminhou em direção à saída. Não correndo. Quase, mas não totalmente. Espera, será que... Eu. A voz de Olivia o seguiu, confusa e magoada. Eu fiz alguma coisa errada. Byler não respondeu. Não conseguiu responder. Ele empurrou a porta do restaurante para o frio de novembro e continuou andando. Até chegar ao seu caminhão, a 3 quarteirões de distância. Só então ele se permitiu desmoronar. Seu telefone tocou 4 vezes antes de ele finalmente respondeu. Ainda estava sentado em sua caminhonete, estacionada em uma rua lateral, com as mãos ainda tremendo.
O quê? Que diabos aconteceu? A voz de Boston era uma mistura de confusão e preocupação. A Olivia acabou de me ligar. Ela disse que você fugiu. Saímos do restaurante como se o prédio estivesse pegando fogo. Byler pressionou a testa contra o volante. Eu não conseguia. Faça isso. Não conseguiu fazer o quê? Converse com ela, cara. Eu sei que namorar é assustador depois de tudo o que aconteceu, mas ela parece. Exatamente como Elise. Silêncio do outro lado da linha. O quê? Olivia. A voz de Byler. Ela se apaixonou pelo nome. Ela tem o rosto da Elise, de Boston. O mesmo cabelo, o mesmo. Os olhos, tudo igual, até a covinha na bochecha esquerda. Eu olhei para eu e ela vimos minha esposa. Isso não é possível. Boston parecia genuinamente chocada. Nunca a tinha visto antes de hoje. Quem a conhece é a Sarah, do trabalho. Ela acabou de dizer que a Olivia era nova para Columbus e parecia muito simpática. Ela nunca mencionou nada sobre. Você nunca a viu? Não, cara. Eu era apenas o mensageira. Se eu soubesse que ela se parecia com a Elise, eu nunca teria feito isso. A voz de Boston estava carregada de malícia agora. Eu sou tão desculpe. Eu não fazia ideia. Byler soltou um suspiro trêmulo. Pelo menos isso fazia sentido. Boston jamais teria me submetido a isso intencionalmente. Não é sua culpa, disse Byler. Você não tinha como saber. Como assim? Ela é a cara da Elise. Quero dizer, exatamente igual. Tipo, olhando para ela. Um fantasma. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia pensar. Eu só precisava sair dali. Boston ficou em silêncio por um longo momento. Byler conseguia ouvi-lo respirar. Quase conseguia ouvir as engrenagens girando em seu carro. Byler, você não me disse que Elise era adotada. O que isso tem a ver? Sarah mencionou algo sobre Olivia quando estava tentando me convencer a juntar vocês dois. Ela disse Olivia. Ela havia se mudado para Columbus em busca de familiares e estava procurando por alguém. O coração de Byler parou. Uma irmã. Boston continuou lentamente, as peças se encaixando. Sarah disse que Olivia era em busca de sua irmã gêmea, de quem havia sido separada quando criança. As peças se encaixaram de uma maneira repugnante. Clique. Elise foi encontrada vagando sozinha em uma feira estadual no Oregon quando ela tinha 3 anos. Sem pais, sem identificação, sem memória de onde estava. De onde ela veio. A polícia a procurou durante semanas, mas ninguém a reclamou. Ela passou a vida inteira acreditando que tinha sido abandonada, que ninguém a queria. Acho que você acabou de encontrar a sua alma gêmea. A irmã gêmea da minha esposa, disse Boston baixinho. Byler não foi para casa direito. Ele foi embora. Dirigiu-se em rumo por Columbus durante 1 hora, com a mente girando em torno de memórias que havia cuidadosamente guardado em caixas. Elise, aos 20 anos, entrando naquele centro comunitário onde ele ensinava manutenção básica de carros para mães solteiras. Ela estava atrasada, nervosa, pedindo desculpas a todos enquanto procurava um lugar para sentar. Ela sorriu para ele, tímida a princípio, depois radiante, ele havia esquecido cada palavra de sua lição preparada. Pelo menos aos 22 anos, dizendo sim quando ele a pediu em casamento no estacionamento daquele mesmo centro comunitário, sem restaurante chique, sem plano elaborado, apenas os dois e um anel que ele economizou durante 6 meses para comprar. Elise, aos 23 anos, segurando seu recém-nascido filha com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela é perfeita, sussurrou. Criamos algo perfeito. Elise, aos 28 anos, deitada em uma cama de hospital com máquinas apitavam ao seu redor, seu corpo falhava, mas seu espírito, de alguma forma, ainda permanecia. Brilhante. Prometa-me que você encontrará a felicidade novamente, ela disse, apertando a mão dele com a pouca força que lhe restava. Tinha ido embora. Prometa-me que você não vai parar de viver. Ele prometeu, mas nunca cumpriu, pretendia ficar com ele. Quando Byler finalmente chegou em casa, já passava das 9. A casa estava escura, exceto por a lâmpada da sala de estar que Clara sempre deixava acesa quando ele saía. Ele encontrou a filha encolhida no sofá. De pijama, supostamente fazendo a lição de casa, mas claramente esperando por ele. Aos 9 anos. Ela era velha, inteligente demais para o próprio bem. Como foi seu encontro? Perguntou Clara. Fechando seu livro de matemática, Byler afundou na poltrona em frente a ela. Foi complicado.
Ela gostava de você. Não sei. Querida. Eu realmente não lhe dei uma chance. Clara o bombardeou com aqueles olhos castanhos sérios que o faziam lembrar muito de Elise. Será que ela era má? Não, não é maldade. Byler esfregou o rosto com as duas mãos. Ela só me lembrou de alguém. Mãe. Às vezes, sua filha era perspicaz demais. Sim, ele admitiu baixinho. Mãe. Clara ficou em silêncio por um momento, cutucando a ponta do livro didático. Você acha que a mamãe gostaria de ficar sozinha para sempre? A pergunta o atingiu em cheio. Bem no peito. Não, disse Byler honestamente. Não, eu não. Acho que sim. Então talvez você devesse dar outra chance à moça. Clara levantou-se, recolhendo o dever de casa. Mamãe costumava dizer, é com segundas chances que corrigimos nossos erros. Ela lhe deu um beijo na bochecha e subiu as escadas, deixando Byler sozinho com pensamentos que pareciam grandes demais para sua mente. A mensagem chegou 3 dias depois, enquanto Byler estava mexendo no capô de um Honda Civic 2015. Na loja dele. Acho que precisamos conversar, Olivia. Ele encarou a mensagem por um tempo. Um minuto inteiro antes de Boston perceber. Era ela. O amigo dele encostou-se no Honda, de braços cruzados. Você vai. Resposta. Byler largou a chave inglesa. Suas mãos estavam cobertas de graxa, mas de alguma forma, aquilo pareceu apropriado. Tudo na vida dele parecia uma bagunça agora. Não sei o que dizer para ela. Que tal a verdade? Boston sugeriu. Conceito maluco, eu sei. A verdade é loucura. Ei, desculpa por ter te abandonado, mas você é a cara da minha falecida esposa, que por acaso é sua irmã gêmea perdida. Irmã. Isso parece coisa de filme ruim. Bem, às vezes a vida é um filme ruim. Boston desistiu. O próprio telefone dele. Eu já falei com a Sarah, e a Sarah falou com ela. Olivia sabe que aconteceu alguma coisa estranha. Ela merece uma explicação, cara. Byler fechou os olhos. Será que Sarah contou para ela? Sobre Elise. Só o básico. Que você é viúvo, que sua esposa faleceu há 3 anos, e também que ela é a cara da sua esposa. Mas ela não entrou em detalhes. Ela achou que isso era assunto para vocês dois. Era preciso conversar cara a cara. A chave inglesa parecia pesada na mão de Byler. Ele a colocou cuidadosamente sobre a bancada. Onde? Ela sugeriu o Miller Park amanhã às 2. Ela estará lá. Byler respirou fundo e assentiu com a cabeça. Certo, disse ele baixinho. Certo. O Miller Park estava praticamente vazio numa tarde de terça-feira de novembro. As árvores estavam despidas, seus galhos escuros contra um céu cinzento que ameaçava chuva. Byler chegou cedo como sempre e encontrou um banco perto do parquinho onde Clara costumava brincar quando era mais nova. Ele viu Olivia antes que ela o visse. Ela caminhava lentamente pela trilha, com as roupas nos bolsos de uma jaqueta verde e os cabelos escuros presos em um coque. Rabo de cavalo. Sem a iluminação do restaurante e o pânico, ele conseguia ver as pequenas diferenças agora. Olivia talvez estivesse uma polegada mais alta. Suas maçãs do rosto eram ligeiramente mais proeminentes. Seu andar era diferente, mais deliberado, enquanto Elise tinha sido fluida. Mas a semelhança ainda era impressionante. Quando Olivia o viu, hesitou. Então caminhou até ele. E sentaram-se na extremidade oposta do banco, mantendo uma distância cuidadosa entre si. Por um longo momento, nenhum dos dois uma delas falou. A namorada do seu amigo me disse que você é viúvo. Olivia finalmente, ele disse que sua esposa havia falecido há 3 anos. Byler assentiu, sem acreditar. Ainda não ouvi a voz dele. E acho que me pareço com ela. Exatamente com ela. É estranho. Olivia respirou fundo, com a voz trêmula. Você pode me contar sobre ela? Sobre a sua esposa. Então Byler contou a ela sobre ter conhecido Elise no centro comunitário, sobre o riso dela que poderia aquecer o quarto mais frio, sobre seu trabalho como enfermeira pediátrica, sobre o casamento deles, a filha, os 6 lindos anos que passaram juntos. E então ele contou a ela sobre a doença, a miocardite viral que atacou Elisa. Coração, os 4 meses de luta, a manhã de terça-feira de março em que ela morreu segurando sua mão. Quando ele terminou, Olivia estava chorando. Olivia tirou algo do bolso do casaco, uma fotografia com as bordas desgastadas. Por ter sido manuseada muitas vezes. Ela estendeu para ele. Byler pegou com apertando as mãos.
A foto mostrava duas meninas, talvez de 3 anos, sentadas juntas num balanço de varanda. Eram idênticas. Mesmo cabelo escuro e tranças. Os mesmos sorrisos radiantes, vestindo vestidos amarelos combinando. Atrás delas estava um casal jovem. A mão do homem no ombro de uma das moças, a mão da mulher no outro ombro. Outros. Somos nós, sussurrou Olivia. Sou eu e minha irmã, e aqueles são nossos pais. Byler não conseguia falar. Ele encarava a foto, a família que Liz nunca vira. Ela sabia que tinha, da vida da qual fora arrancada. Estávamos na feira estadual do Oregon, continuou Olivia, com a voz embargada. Cheio de emoção. Meus pais disseram que estava lotado. Milhares de pessoas por toda parte. Eles se distraíram por apenas um minuto. Apenas um minuto. E quando olharam, voltei, minha irmã tinha ido embora. Uma lágrima caiu sobre a fotografia. Byler não tinha certeza se era dele ou dela. Eles a procuraram pelo resto do dia. Suas vidas. Registraram boletins de ocorrência, contrataram investigadores particulares, nunca perdi a esperança. Eles morreram há 5 anos em um acidente de carro. Ainda acredito. Ela estava por aí em algum lugar. Ainda procurando. Ela nunca soube, disse Byler, rispidamente. Ellie nunca soube que tinha uma família, procurando por ela. Ela morreu pensando que havia sido abandonada. Que ninguém jamais a quisera. O peso dessa verdade a esmagou. Ambos. Olivia se virou para olhá-lo completamente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Conte-me sobre ela. Por favor, conte-me tudo. Sobre minha irmã. Eles conversaram por 3 horas. Byler contou a Olivia fala sobre tudo relacionado à resiliência de Elisa, sua bondade, seu trabalho com ela cuidava de crianças adotivas porque entendia o que era crescer sozinha. Sobre o jeito como ela chorava de alegria quando Clara nasceu. Sobre os bilhetes que ela deixava na lancheira dele. Sobre o canto terrível dela. Voz e seu amor por girassóis. Ele lhe contou sobre os bons anos e os anos difíceis e o último ano, quando tudo desmoronou. Olivia ouviu cada palavra, chorando, rindo e lamentando a perda da irmã que havia perdido. Nunca chegaram a saber. Em troca, ela compartilhou histórias sobre os pais deles. A mãe deles ela era professora e o pai carpinteiro. Eram pessoas boas que amavam muito as filhas. Eles comemoravam o aniversário dos gêmeos todos os anos, mesmo quando um deles estava desaparecido. Mantinham um quarto preparado só para isso. Caso eu esteja procurando por ela. Eu a procuro desde que eu era 18, admitiu Olivia. Eu sabia que tinha uma gêmea em algum lugar por aí. Eu podia sentir isso. Sabe, como se uma parte de mim estivesse faltando. Passei anos procurando em sites de adoção. Registros de atendimento, contato com agências, seguindo pistas sem futuro. E você terminou. Eu me mudei para Columbus há 6 meses porque um registro antigo indicava uma garota que combinava com ela, disse Byler. A descrição havia sido colocada com uma família de acolhimento em Ohio. Foi outro beco sem saída, mas fiquei porque, bem, eu não sabe, havia algo de certo naquele lugar. O universo tinha um senso de tempo cruel. Quando eles saíram do parque, o sol estava se pondo e a temperatura havia caído. Clara já deveria estar em casa, provavelmente se perguntando onde. Ele estava. Você gostaria? Byler hesitou. Você gostaria de conhecê-la? Minha filha. Ela tem 9 anos. Ela se lembra de Elise. Não perfeitamente, mas o suficiente. Olivia olhou para com ele, algo como uma mistura de esperança e medo. Tem certeza? Não, eu admito, mas acho que Elise gostaria que você conhecesse a filha dela. E acho que Clara merece saber que a mãe dela teve uma família que a amava. Então sim, disse Olivia suavemente. Eu gostaria muito disso. Clara conheceu Olivia em uma tarde de sábado. Byler tentou preparar sua filha, tentou explicar a situação impossível sem sobrecarregá-la. Mas no momento em que Clara entrou na sala de estar e viu Olivia, sentada no sofá, parou abruptamente. Mamãe. A palavra mal saiu da sua boca. Sussurro. O coração de Byler se partiu ao meio. Não, querida, disse ele suavemente. Ajoelhando-se ao lado dela. Esta é Olivia. Ela era a irmã gêmea da sua mãe. Clara olhou fixamente, sua mente jovem tentando processar o que seus olhos viam. Então, lentamente, ela se aproximou. Olivia permaneceu imóvel, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. O rosto dela enquanto a garotinha a estudava com intensa concentração.
Você é a cara dela, Clara, finalmente. Disse. Eu sei, Olivia conseguiu. Desculpe se isso causou confusão. Você faz tranças. A pergunta foi tão inesperada que Olivia riu do começo ao fim. Suas lágrimas. Sim, eu lembro. Mamãe costumava trançar meu cabelo todo domingo antes igreja. Clara subiu no sofá ao lado de Olivia com a confiança destemida que só as crianças possuem. Você vai trançar o meu cabelo. E assim, de repente, algo mudou. Olivia trançou o cabelo de Clara com delicadeza e prática. Dedos enquanto Byler observava da porta da cozinha. Sua filha tagarelava sobre a escola, seus amigos e seus livros favoritos, e Olivia ouvia como se cada palavra fosse preciosa. Deveria ter parecido errado. Deveria ter parecido uma traição. Em vez disso, parecia que algo quebrado estava lentamente começando a se curar. Nos 6 meses seguintes, Olivia tornou-se parte de suas vidas, de maneiras pequenas e graduais. No início, tratava-se apenas de honrar a memória de Elisa. Olivia aparecia uma vez por semana, sempre com aviso prévio, sempre com cuidado para não se intrometer, e fazia perguntas sobre ela. Irmã. Qual era a comida favorita dela? O que a fazia rir? Quais eram os sonhos dela? Byler compartilhou tudo. E ao compartilhar, ele encontrou um tipo peculiar de cura. Conversando, a dor de saber sobre Liz não era tão grande quando ele conversava com alguém que realmente queria conhecê-la, que lamentava a perda. Irmã que ela nunca teve a oportunidade de conhecer. Clara naturalmente se sentiu atraída por Olivia, atraída pelos traços familiares e pela gentileza. Ela mostrou a Olivia seus desenhos, seus livros favoritos e o futebol. Troféus que ela havia ganhado. Olivia ouviu com genuíno interesse, sem nunca tentar substituir Elise, mas simplesmente estando presente. A Olivia pode vir ao meu jogo no sábado? Perguntou Clara numa noite de fevereiro, 3 meses depois de se terem conhecido. Byler ergueu os olhos da louça. Se ela quiser, mas talvez esteja ocupada, querida. Eu quero, respondeu Olivia rapidamente. Ela ficou para o jantar, algo que se tornou uma tradição às quartas-feiras. Eu adoraria te ver jogar. Então, ela veio ao jogo e depois ao próximo. E em algum lugar naquelas manhãs frias de sábado, torcendo-o à margem do campo, com um café horrível e um cachecol emprestado do Time, algo mudou. Byler começou a notar coisas que antes ele estava insensível demais para ver. O jeito como Olivia ria das batidas terríveis de Clara na porta. Piadas. O jeito como ela ajudava a limpar depois do jantar sem que lhe pedissem. O jeito como ela olhava para a filha dele com puro amor descomplicado. Em abril, Olivia já tinha a chave da casa. Era de Clara. Na verdade, é uma ideia. E se não estivermos em casa e ela quiser deixar alguma coisa? E ela sempre tem que esperar na varanda quando? Ela chega cedo. Isso não é legal. Byler concordou, dizendo a si mesmo que era apenas prático, apenas conveniente, nada de mais. Mas então houve aquele dia em maio em que ele voltou da loja e encontrou Olivia e Clara na cozinha, cobertas na farinha, e rindo histericamente de uma tentativa fracassada de fazer biscoitos. A casa cheirava a baunilha e açúcar queimado. E havia massa de vidraceiro no teto. Ele ainda não sabia como eles iriam resolver aquilo. E Olivia tinha uma flor no cabelo. E em sua bochecha. Ela sorriu para ele quando ele entrou, e Byler sentiu algo se abrir em seu peito. Não era o mesmo sentimento que ele tivera com Elise. Mas este era diferente, mais tranquilo, mais suave, construído sobre meses de luto compartilhado e gradual. Confiança. Ele estava tão focado em ver as semelhanças que não percebeu todas as maneiras pelas quais Olivia era completamente única. Pessoa. O jeito como ela franzia o nariz quando estava concentrada. O jeito como ela cantarolava desafinada enquanto cozinhava. O jeito ela conversava com Clara como se fossem iguais, nunca a tratando com condescendência. Sempre genuinamente interessada no que uma menina de 9 anos tinha a dizer. Você está bem? Perguntou Olivia, inclinando a cabeça. Sim, respondeu Byler, com a voz embargada. Difícil. Sim, estou bem. Mas ele não estava bem. Ele estava apavorado porque ele estava começando a se apaixonar por ela, e não tinha ideia se isso era certo. Olivia também estava se apaixonando, embora tentasse desesperadamente para lutar contra isso. Ela se mudou para Columbus, em busca de uma irmã que nunca conheceu, e em vez disso encontrou uma família. Clara havia conquistado o coração de Olivia de tal forma que partir agora seria como perder uma membro. E Byler, nossa, Byler era tudo o que ela não conhecia. Ela estava procurando por isso. Ela adorava o jeito como ele era com Clara, paciente e brincalhão.
E tão claramente dedicado. Ela amava a força silenciosa que ele transmitia, o jeito como ele construiu uma vida a partir da dor, sem deixar que ela o consumisse. Ela adorava suas piadas ruins de pai e o jeito como ele sempre. Tinha certeza de que todos os outros já tinham comido antes que ele pegasse um prato para si. Mas ela não podia se permitir desejar isso. Para Elise, aquilo pareceu uma traição à memória de uma irmã que ela nunca conheceu. Que tipo de pessoa se apaixonou pelo marido de sua irmã gêmea falecida? Que tipo de pessoa queria entrar numa vida que não lhe pertencia? Ela disse a si mesma. Ela se afastaria, criaria alguma distância entre eles, pararia de vir com tanta frequência. Mas aí Clara mandava uma mensagem com a foto de alguma coisa engraçada que tinha acontecido na escola, ou Byler ligava para perguntar. Se ela quisesse almoçar, Olivia não conseguia se convencer a dizer não. Em junho, 6 meses após aquele encontro às cegas desastroso, Olivia sabia que também estava envolvida. Profundo. Era uma manhã de domingo. Ela tinha vindo fazer uma trança no cabelo de Clara para a missa, como fazia na maioria dos domingos agora. Clara tagarelava sobre o acampamento de verão enquanto Olivia fazia uma trança francesa e Byler preparava panquecas. A cozinha. Era tão doméstica, tão perfeitamente normal, tão parecida com uma cozinha de verdade. A família disse que aquilo fez o peito de Olivia doer. Pronto, disse ela, prendendo a trança. Com um elástico de cabelo. Clara correu para o espelho, admirando o trabalho. Perfeito. Obrigada, Olivia. Ela abraçou Olivia com força e saiu correndo para procurar seus sapatos. Olivia ficou parada ali por um instante, com o coração transbordando de alegria. Quebradas ao mesmo tempo. Era isso que ela queria. Esta casa, essa criança, essa vida, mas não era dela. Era de Elise. Você está bem? Ela se virou e viu Byler observando-a da porta da cozinha. A preocupação estava estampada em seu rosto. Olivia mentiu. Só pensando em quê? Tudo. Nada. Quanta dor sentiria ao ir embora? Quanta dor sentiria? Doía ficar sabendo que esses sentimentos nunca seriam correspondidos. Em vez disso, Olivia falou sobre a sorte que Elise tinha. De ter. Tudo isso para ter você e Clara. Algo passou pelo rosto de Byler, uma emoção que ela não conseguiu definir. Ler. Acho que fomos os sortudos, disse ele baixinho. E agora acho que somos que sorte a minha também ter você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado, mas nenhum dos dois estava totalmente preparado para isso. Concordar. Olivia engoliu em seco. Acho que devo ir. Tenho algumas coisas para resolver. Para correr antes. Fique para o café da manhã, interrompeu Byler. Por favor. As panquecas estão quase terminando, e Clara ficará desapontada se você for embora. Olivia sabia que deveria dizer não. Sabia que deveria começar. Criando distância antes que seu coração se apegasse ainda mais. Mas ela assentiu mesmo assim. Ok, só para o café da manhã. Eles ambos sabiam que era mais do que isso. A situação chegou ao limite 3 semanas depois, durante um resfriado. Noite de novembro, 7 meses depois de se conhecerem naquele parque. Olivia havia decidido que não podia mais reprimir seus sentimentos. Já não estava mais escondida. A incerteza a estava matando. Cada olhar demorado, cada quase se tocando, a cada instante em que ela pensava que talvez ele sentisse o mesmo, mas não tinha certeza. Ela precisava contar a ele. Ela precisava se entregar completamente, mesmo que isso significasse perder tudo. A incerteza era pior que a rejeição. Jamais poderia ser. Ela dirigiu até a casa dele, com as mãos tremendo no volante. Clara estava em uma festa do pijama, então seria serem apenas os dois. Momento perfeito para finalmente terem a conversa que vinham evitando há meses. Olivia tinham agora era a hora. Aquilo pareceu significativo de alguma forma, um sinal de quão entrelaçadas suas vidas haviam se tornado. Ela entrou silenciosamente, ela planejava encontrar Byler e perguntar se poderiam conversar. Foi então que ouviu a voz dele vinda da cozinha. Ele estava no telefone, presumivelmente com Boston, com base na conversa unilateral. Olivia deveria ter se anunciado, deveria fizeram barulho, mas algo em seu tom a fez congelar no corredor. Não sei o que sinto, disse Byler. Dizendo, com a voz carregada de frustração. Quando estou com ela, é como se Elise ainda estivesse aqui de alguma forma, como se eu tive uma segunda chance de ter minha esposa de volta. Mas será que é amor ou estou apenas usando a Olivia porque ela se parece com Elise? Já não consigo distinguir uma da outra, e isso me aterroriza. O mundo está de pernas para o ar. Clareiro está ligada a ela,
continuou Byler. E acho que a Olivia pode ter sentimentos reais por mim. Mas e se eu estiver apenas projetando meus próprios pensamentos? E se toda vez que eu olhar para ela? Eu não a estou vendo de verdade. Só um fantasma usando o rosto dela. Olivia, ela pressionou a mão contra a boca para não emitir nenhum som. 7 meses. 7 meses construindo essa coisa frágil e linda entre eles, e durante todo esse tempo ele a observava por completo. Para outra pessoa. Ela tentou sair silenciosamente, tentou chegar à porta antes que as lágrimas viessem, mas ao velho assoalho do corredor rangeu. O mesmo que Byler sempre dizia que ia consertar, e o som ecoou como um tiro no corredor. Casa silenciosa. Te ligo de volta, ela o ouviu dizer. Passos. Olivia. Ela virou-se para encará-lo, a visão já embaçada pelas lágrimas. Quanto você a ouviu? Ele perguntou baixinho. O suficiente. Dela a voz saiu mais firme do que ela se sentia. É só isso que eu sou para você. Uma substituta. Uma forma de fingir que ela nunca morreu. Olivia, responda-me. O grito os surpreendeu. Ambos. 7 meses, Byler. 7 meses de jantares, noites de cinema e tranças. O cabelo da Clara ia-me convencendo de que talvez isso pudesse ser real. Será que eu estava me enganando o tempo todo? Eu não. Eu sei. A confissão escapou dele como um desabafo. Não sei o que é isso entre nós. Olho para você e a vejo. E eu me odeio por isso, porque você merece coisa melhor. Eu me apaixonei. Com você. As palavras vieram de algum lugar profundo e desesperado dentro dela, não com você. A ideia de substituir minha irmã por você. O jeito que você é com a Clara. O jeito que você manteve viva a memória de Elisa sem deixar que ela te destruísse. O jeito que você me faz sentir que finalmente pertenço a algum lugar. Depois de passar a vida inteira procurando por uma família que nunca cheguei a conhecer. Byler estendia a mão para ela, mas ela recuou. Mas eu não posso fazer isso se eu for apenas um fantasma. Para você. Não posso passar a vida me perguntando se você está me vendo ou se está vendo ela. Você não será a segunda opção de ninguém, o prêmio de consolação de alguém. Você não é. Então me diga o que eu sou. Ela chorava copiosamente agora, meses de incerteza, esperança e medo transbordando. Diga-me que, quando você olha para mim, você vê Olivia, não. Elise, não uma segunda chance para o que você perdeu. Eu. O silêncio se prolongou. Entre eles, pesado e condenatório. Byler abriu a boca, fechou-a. A sua própria. Seus olhos estavam marejados. Seu rosto se contorceu em uma angústia que poderia ter partido o coração dela, se já não estivesse despedaçado. Não posso, ele finalmente sussurrou. Não posso te dizer isso porque não sei se. É verdade. E você merece alguém que tenha certeza disso. Olivia sentiu algo dentro de si. Desfazer-me em pó. Você tem razão. Eu mereço isso. Ela caminhou até a porta. Cada passo era como se estivesse se movendo na água. Sua mão estava na maçaneta quando Byler falou novamente. Por favor, não vá. Ela se virou. Ele estava parado no meio da sala de estar, com um olhar perdido e abatido. Dolorosamente incerto. Acho que a melhor coisa que posso fazer é ir embora, disse Olivia, surpresa com a situação. Sua voz soava calma. Eu nunca deveria ter me apaixonado por você. Me desculpe. Sinto muito por ter estragado tudo. Você não estragou nada. A responsabilidade é toda sua. Eu. Não importa de quem seja a culpa. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. O que importa é que você não está pronto. Talvez nunca esteja. E eu não posso ficar esperando que um dia você acorde e realmente veja. Ela abriu a porta. O ar frio de novembro invadiu o ambiente. Diga a Clara que sinto muito. Diga a ela que a amo. Diga a ela. Diga a ela que às vezes as pessoas elas vão embora mesmo quando não querem. Olivia, espere. Mas ela já estava caminhando em direção ao carro, com a visão embaçada. Com o coração em pedaços. Byler ficou parada na porta, querendo correr atrás dela, mas não conseguiu. Ele sabia o que dizer porque ela estava certa. Ele não tinha certeza. Não podia prometer que a amava, e não apenas por amor. Sombra de sua falecida esposa. E Olivia merecia certeza. Ela merecia alguém que olhasse para ela e visse apenas ela. Ele viu as luzes traseiras do carro dela desaparecerem na escuridão de novembro.
Então ele ficou ali parado no frio por um longo tempo. Ele se perguntava se acabara de cometer o maior erro de sua vida. Os dias após a partida de Olivia foram os pior. Clara perguntava sobre ela constantemente no início. Quando Olivia vem, podemos ligar para ela. Eu fiz alguma coisa errado. Byler teve que explicar gentilmente que às vezes os adultos precisam de espaço. Isso Olivia ainda se importava com ela, mas precisava ficar longe por um tempo. Clara chorou e Byler abraçou a filha enquanto a sua própria. Seu coração se partiu novamente. O trabalho se tornou sua válvula de escape. Ele se dedicou à oficina, aceitando trabalhos extras e ficando até tarde. Todas as noites. Boston tentou falar com ele, mas Byler o interrompeu todas as vezes. Você deveria ligar para ela, disse Boston. Uma tarde. E dizer o quê? Que você cometeu um erro. Que sente falta dela. Que você quer tentar de novo. Ela merece alguém que tenha certeza sobre ela, disse Byler categoricamente. Eu não sou essa pessoa. Você é um idiota. Provavelmente. 2 semanas se transformaram em 3. 3 semanas. Transformou-se em um mês. A ausência de Olivia tornou-se uma presença por si só. Cadeira vazia à mesa de jantar. Manhãs de domingo silenciosas, sem tranças nos cabelos. A obra de arte de Clara passou despercebida. Bart tentou-se convencer de que isso era melhor, mais limpa. Olivia poderia seguir em frente e encontrar alguém que a amasse por quem ela era, não como uma substituta. Outra pessoa. Mais tarde da noite, quando não conseguia dormir, Byler abria a TV, fotos no celular dele eram poucas. Olivia e Clara no futebol jogo. Olivia rindo de alguma bobagem que ele disse durante o jantar. Olivia lendo para Clara no sofá. Em cada na foto, ela olhava para a filha com um amor tão puro que chegava a doer. E naquelas fotos em que ela olhava para ele, nossa, será que ele era mesmo tão cego? O jeito como ela o olhou não tinha nada a ver com Elise. Era a própria esperança de Olivia. O próprio afeto dela, a própria vulnerabilidade exposta. Ele estava tão concentrado no dele sua própria tristeza por ter perdido o que estava bem diante de seus olhos. O ponto de virada. Aconteceu numa quarta-feira à noite. Byler estava colocando Clara na cama quando perguntou. A pergunta que ele tanto temia. Olivia vai voltar algum dia? Ele sentou-se na beira do precipício. Na cama dela, alisando o cabelo para trás. Não sei, querida. Você a fez ir embora. A pergunta o atingiu como um soco no estômago. É complicado, disse ele. Fracamente. É o que os adultos sempre dizem quando erram. A voz de Clara era baixa, mas incisiva. Tio Boston diz você está com medo. Você está com medo, papai. Byler respirou fundo, com a voz trêmula. Sim, eu estou. Acho que sou. De quê? Como ele explicou isso para uma criança de 9 anos? Como ele explicou? Que amar alguém novo era como trair alguém que ele havia perdido. Que toda vez que olhava para Olivia, via ambas as coisas. A mulher que ele amara e a mulher que ele tinha medo de amar. Tenho medo de, estou me esquecendo da mamãe, ele finalmente admitiu. E tenho medo de não ser justo com Olivia. Clara ficou em silêncio por um momento. Pensando com aquela expressão séria que ela às vezes tinha. Mamãe me disse uma coisa antes de morrer. Eu tinha apenas 6, mas eu me lembro. Ela disse, o amor não acaba. Ela disse, nós temos amor suficiente em nossos corações para muitas pessoas, e amar novas pessoas não faz com que amemos menos as antigas. Lágrimas a luz ardia nos olhos de Byler. Ela disse que, quando morresse, queria que continuássemos amando pessoas, para deixar novas pessoas entrarem, porque é isso que o amor deve fazer, crescer. Maior, não menor. Ela te disse tudo isso. Bem, ela disse que é mais simples, mas era isso que ela queria dizer. Clara estendeu a mão e enxugou uma lágrima da bochecha dele. Eu acho Olivia nos ama e acho que você também a ama. Você só está sendo bobo, quanto a isso. Byler soltou um som que era meio inaudível. Risos e soluços. Quando você ficou tão inteligente. Eu sempre fui inteligente. Você só não escute. Ele puxou a filha para um abraço apertado, segurando-a com força enquanto tudo dentro dele se reorganizava. Ela mesma. Elise o fizera prometer que encontraria a felicidade novamente. Mas mais do que isso. Ela havia criado uma filha que entendia o verdadeiro significado do amor. Que ele se multiplicava em vez de se dividir.
Que abrir o coração para alguém novo não significava fechá-lo para alguém que você havia perdido. E Olivia, nunca tinha perguntado. Para que ele se esquecesse de Elise. Ela honrara a memória da esposa, aprendera tudo o que podia sobre a irmã que nunca conhecera. Conhecia e amava Clara com a mesma proteção feroz que Elise teria tido. Ela não tentou substituir ninguém. Ela apenas tentou amá-los. E ele a descartou. Que voltou para o rosto dela porque ele estava com muito medo de se permitir curar. Eu preciso de, conserte isso, disse Byler, recuando para olhar para Clara. Sua filha sorriu. Então, o que você ainda está fazendo aqui? Byler tentou ligar primeiro. Olivia não atendeu. Ele tentou enviar uma mensagem de texto. As mensagens apareceram como entregues, mas não foram recebidas. Ele apareceu no apartamento dela na quinta-feira à noite. Ninguém atendeu à porta. Na sexta-feira, ele foi à escola primária onde ela lecionava, mas a secretária lhe disse que a SRTA Olivia havia ligado dizendo que estava doente. Deixou um bilhete, mas não obteve resposta. No sábado, já estava tão desesperado que ligou para Boston. Você teve notícias dela? Não, cara. Porque eu teria. Porque estou ficando sem opções. Preciso falar com ela. Boston suspirou. Sarah mencionou que Olivia estava hospedada na casa da amiga Marissa. Elas costumam ir aos fazendeiros. Mercado no centro da cidade aos sábados de manhã. Você pode encontrá-la lá. Byler já estava pegando as chaves. O centro da cidade, a feira de produtores, estava lotada de compradores de fim de semana, que apreciavam vegetais e artesanato. Byler passou por lá. A multidão a procurava. Ele a encontrou em uma barraca que vendia flores frescas. Ela segurava um buquê de girassóis. A favorita de Elisa, pensou ele com uma pontada de dor e rindo de algo que o vendedor disse. Uma mulher ao lado dela, presumivelmente, Marissa, estava examinando uma exposição de das. O coração de Byler disparou. Em seu peito. Ele havia ensaiado o que dizer 100 vezes durante o trajeto, mas agora que ela estava diante dele, cada palavra evaporou. Ele deve ter feito algum barulho, porque Olivia se virou. O sorriso se apagou em seu rosto. Os girassóis murcharam em sua mão. Byler, disse ela baixinho. O que você está fazendo aqui? Eu precisava te ver. Marissa olhou entre eles, lendo a atenção aumentou imediatamente. Vou dar uma olhada no congestionamento ali. Ela disse, lançando um olhar significativo para Olivia antes de desaparecer na multidão. Olivia colocou os girassóis no chão. Com cuidado. Acho que não há mais nada a dizer. Há tudo. Só me restava dizer. Byler se aproximou. Eu fui um idiota. Não vou discutir com isso mesmo. Você tinha razão em tudo, sobre eu estar assustada e confusa, e não estou sendo justa com você. As palavras saíram atropeladas. Mas preciso que você saiba de uma coisa. Você não era uma substituta. Você nunca foi apenas alguém usando o rosto de Elisa. A expressão de Olivia não mudou, mas ele viu suas mãos apertarem. Na borda da mesa de flores. Quando olho para você, continuou Byler, vejo alguém que trança o cabelo da minha filha. Domingos de manhã, choro durante filmes infantis e piadas horríveis deixadas na minha lancheira. Vejo alguém que passou 7 meses aprendendo sobre uma irmã que ela nunca conheceu, apenas para honrar sua memória. Vejo alguém corajoso o suficiente para se apaixonar. Com um homem destruído e uma filha em luto, embora tivesse sido mais fácil ir embora. Eles veem Olivia, ele disse firmemente. Não Elise, não um fantasma. Você e eu sentimos muito por ter demorado tanto para descobrir isso. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela a enxugou rapidamente. Como? Será que você está falando sério? Ela perguntou, a voz quase num sussurro. Como eu sei que isso não é só culpa ou solidão. Como sei que você está realmente pronto? Era uma pergunta justa. Uma pergunta que ele vinha se fazendo na última semana. Não tenho respostas perfeitas, admitiu Byler. Provavelmente estou sempre. Vou amar Elise. Ela foi meu primeiro amor, a mãe da minha filha, e eu não consigo simplesmente desligar isso. Mas Clara disse algo que fez sentido para mim. Ela disse, o amor não acaba. Ele cresce. Amar Elise não significa que eu não possa te amar. Lembrar dela não significa que eu não possa construir algo novo com você. Olivia chorava abertamente agora, sem se preocupar em esconder. Passei 7 meses me apaixonando por você, pela sua bondade, pela sua força e pelo jeito como você ama minha filha como se ela fosse sua. É meu. Não quero perder isso. Não quero te perder.
E se você estiver disposto a me dar outra chance, se puder. Perdoe-me por ter sido tão cego, prometo que dedicarei todos os dias a garantir que você. Sei exatamente o quanto você significa para mim. E se não for o suficiente? A voz de Olivia falhou. E se tentarmos isso e você acordar? Um dia você acorda e percebe que está errado. Aí a gente descobre juntos. Mas eu não acho que estou errado. Meu coração sabe. A diferença entre tristeza e amor. E o que eu sinto por você é real. O mercado fervilhava ao redor deles. Vendedores anunciavam preços, crianças riam, o cheiro de pão fresco e flores. Misturando-se ao ar frio. Mas naquele momento, eram apenas as duas. Olivia respirou fundo, com a voz trêmula. Clara deve sentir falta de ter alguém trançando o cabelo dela. Uma esperança surgiu no peito de Byler. Ela sente. Ela fala de você todos os dias. E você? Você sente minha falta. A cada segundo. Olivia o encarou por um longo momento. Examinando o rosto dele em busca de algo. O que quer que ela tenha encontrado ali deve ter sido suficiente, porque ela deu um passo à frente e ele a puxou para seus braços. Ela se encaixou perfeitamente nele, a cabeça aninhada sob seu queixo, as mãos agarrando costas do paletó dele. Byler a abraçou forte, inalando o aroma do shampoo dela e sentindo a tensão se dissipar. De ambos. Ainda estou com medo, Olivia sussurrou contra o peito dele. Eu também, mas acho que está tudo bem. Podemos ser assustados juntos. Ela recuou o suficiente para olhar para ele. Se fizermos isso, se tentarmos de novo, preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Prometa-me que quando você olhar para mim, me diga o que vê. Quando a dúvida surgir, quando estiver confuso, quando estiver com medo, fale comigo. Não deixe a situação se agravar até explodir. Eu sei lidar com a honestidade. Não consigo lidar com a ideia de ficar no escuro. Prometo, disse Byler, e falava sério. Tudo nele. Olivia ficou na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo suave e hesitante, com gosto de lágrimas e esperança. Misturadas. Quando se separaram, ambas sorriam em meio ao choro. Clara vai ser impossível. Quando ela descobrir que estava certa, disse Olivia. Byler riu. Ela já é impossível. Isso só a torna ainda mais. Direito de se gabar. Marissa reapareceu de onde quer que estivesse escondida, deu uma olhada neles e sorriu. Então, eu acho que não vamos mais almoçar bravas comendo sorvete. Não, disse Olivia, entrelaçando os dedos. Pela Byler. Acho que tenho outros planos. Desta vez, eles foram com calma. Sem pressa, sem suposições, apenas honestidade. Conversas e passos cautelosos. Olivia veio jantar naquele domingo, tagarelando sem parar sobre tudo o que havia acontecido no último mês. Byler os observou juntos e sentiu algo em seu peito se acalmar. Lugar. Isso estava certo. Não foi fácil, não foi simples, mas foi certo. Nos próximos dias e meses, eles construíram algo novo, algo que honrava o passado sem ficar preso a ele. Byler disse a Olivia histórias sobre Liz, e Olivia compartilhou o pouco que sabia sobre seus pais. Elas visitaram o túmulo de Elisa. Juntos, os três, e Olivia deixaram Sunflowers. Obrigada, ela sussurrou para a lápide. Por ele, por Clara, por amando-os tanto. Byler pegou a mão dela e a segurou com força. Havia dificuldades. Dias. Dias em que o luto de Byler o pegou de surpresa e ele precisou de espaço para desmoronar. Dias em que Olivia sentiu ao peso de entrar numa família que não era originalmente a dela. Mas eles conversaram sobre isso. Foram honestos. Escolheram um com o outro, mesmo quando teria sido mais fácil não o fazer. Um ano depois daquela conversa na feira de produtores, Byler propôs, não em um restaurante chique ou com vista panorâmica. Na cozinha deles, enquanto Olivia estava preparando o café da manhã e Clara fazia a lição de casa na mesa. Era normal. E perfeito e exatamente certo. Sim, disse Olivia, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Sim, claro, sim. Clara comemorou tão alto que provavelmente os vizinhos ouviram. Eles se casaram em um sábado de junho, na mesma pequena igreja onde Byler e Liz haviam trocado votos 15 anos antes. Parecia como fechar um círculo e abrir outro. Olivia usava a aliança de casamento de Elisa em uma corrente no pescoço. Um gesto que Byler não havia pedido, mas que significava tudo. Clara estava ao lado deles como sua dama de honra. Radiante de orgulho.
Quando o oficiante os declarou casados, Clara sussurrou alto o suficiente para que as 3 primeiras filas ouvissem. Ouvi, eu te disse que você estava sendo bobo, sobre isso. A igreja inteira riu. 4 anos depois, Byler estava em seu quintal observando Clara ensinar seu irmãozinho a chutar uma bola de futebol. O garoto tinha apenas 3 anos, mas já demonstrava a mesma determinação feroz que sua irmã mais velha tinha naquela idade. Olivia apareceu ao lado dele, entrelaçando sua mão na dele. Sua outra mão repousava sobre a pequena protuberância da barriga dela, 6 meses de gestação do seu segundo filho. No que você está pensando, disse Byler honestamente. Como eu sou sortuda. Como cheguei perto de perder tudo isso porque estava com muito medo de me permitir curar. Olivia encostou a cabeça no ombro dele. Você acha que Elisa provaria? Foi uma pergunta que ela fez. Às vezes, geralmente tarde da noite, quando a dúvida começava a surgir. Byler havia aprendido a reconhecer isso pelo que era, não insegurança sobre o relacionamento deles, mas a esperança de uma irmã de estar homenageando alguém que ela nunca chegou a conhecer. Acho que Elisa adoraria você, disse Byler. Acho que ela ficaria grata por Clara ter alguém que a ama desse jeito. Sim, você faz. Acho que ela provavelmente zombaria de mim por demorar tanto para perceber o que estava bem na minha frente. Olivia riu baixinho. Parece que ela era inteligente. A mais inteligente, mas você também é. E eu te amo. Não porque você me lembra dela, mas simplesmente porque você é você. Foi algo que ele fazia questão de dizer com frequência agora. Uma promessa cumprida, uma verdade reafirmada. Eu também te amo, disse Olivia. No quintal, Clara abraçou seu irmãozinho. Em um abraço, ambos rolaram na grama, rindo. O som era brilhante. E perfeita e cheia de vida. Byler havia aprendido que a dor e a alegria podiam coexistir. O fato de amar alguém novo não diminuía o amor que você sentia por essa pessoa. Alguém que você perdeu. Que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é se permitir ser feliz novamente. E ali, de pé, com Olivia ao seu lado e seus filhos, brincando na grama e com outro bebê a caminho, Byler finalmente entendeu o que Elise se referia ao que queria dizer quando o fez prometer que encontraria a felicidade novamente. Ela não queria que ele a esquecesse. Queria que ele continuasse vivendo. E ele era completamente belo e desordenado. Ele finalmente estava cumprindo sua promessa. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever. Compartilhamos histórias como esta toda semana. Histórias sobre segundas chances, encontrar o amor em lugares inesperados e aprender que curar não significa esquecer.